Boa noite, pessoal. Nós estamos então agora para a segunda aula, né? Como eu falei para vocês anteriormente. Agora é crescimento microbiano. Muito bem. Lembra que eu falei para vocês que as bactérias, elas crescem por um fenômeno chamado bipartição? Então, como elas crescem dessa forma, nós temos como saber esse crescimento, né? Quantificar também, que nós vamos ter nossa próxima aula 3.3, tá bom? Então, olha só. Como eu falei, as bactérias, elas crescem por fisão binária ou brotamento, né? Brotamento é mais raro de ser. E nesse brotamento, a gente também tem, quando faz esse processo de fisão binária, tem um tempo para gerar essa segunda célula, tá? Que é chamado de tempo de geração. E esse tempo também tem umas fases, que nós vamos estudar agora. Fase log estacionária e de declínio ou morte. Beleza? Então, vamos lá. Então, a divisão bacteriana, como já foi dito na aula anterior, é considerado o aumento do número de indivíduos e não do tamanho da célula, né? Já o brotamento é quando a célula bacteriana forma um broto e esse broto atinge o tamanho da célula parental ou da célula mãe e aí se separa. Mas é mais raro de acontecer. Levedura acontece muito, tá? E a fisão binária acontece esses 4 passos aqui, ó. Inclusive, tem uma questão lá no estudo dirigido que, gente, é essas 4 fases aqui que vocês vão colocar lá, tá? Quando eu pergunto como que faz a reprodução bacteriana. Então, primeiramente, lembra? O alongamento da célula e a replicação do DNA cromossomal. E aí começa o início da invaginação da parede celular da membrana plasmática através do mesossoma, né, que tem essa função. Em um determinado momento, essas duas secções, né, da parede celular se encontram e aí pronto, a gente tem as duas células individuais idênticas à célula-mãe. Aqui a gente tem uma imagem que mostra isso detalhadamente. Tá? Então, aqui nós temos a célula com os dois, no primeira minha imagem, né, os dois material genético se duplicando, aí a célula vai se esticando, né, como se fosse um elástico, porque não cabe todo mundo lá dentro. Aí a duplicação, a gente já pode observar já o mesossoma, né, aqui na terceira imagem, já vai se esticando, até que forma as duas secções se encontram e pronto, nós temos as duas células, tá? Esse tempo aqui, ó, de uma célula se transformar em duas, é chamado de tempo de geração. E aí esse tempo de geração é o mínimo que a célula leva para se dividir. A maioria, isso vai depender das condições ambientais, como nutrição, temperatura, os fatores físicos que nós aprendemos na aula passada, né, que eu acabei de gravar para vocês, tá? Mas a maioria das bactérias leva de 1 a 3 horas de crescimento. A Escherichia coli, ela leva 20 minutos para dobrar a sua população, tá? E aí, como tem esse tempo de geração, isso permite que a gente monte uma curva de crescimento bacteriano, tá? Nessa curva, a gente vai ter lá a fase de lag, onde há pouca ou ausência de divisão celular, porque é uma fase de adaptação, é onde as bactérias estão na fase de latência, mas uma intensa atividade metabólica, que é o quê? Produzindo, reproduzindo ou dividindo todas aquelas coisas que ela precisa, né? Material genético, ribossomos, parede, etc. A fase de log já é onde está todo mundo já dividido, então vai ser o aumento do crescimento. Então, na fase de lag, pouco ou nenhum crescimento bacteriano, alta atividade metabólica. Fase log, alto crescimento bacteriano. Nessa fase também é onde as bactérias têm a sensibilidade dos antibióticos, né? Porque elas estão se dividindo, tá naquela fase lá onde o mesossomo está tentando, né, fazer a próxima, então ela está bem sensível. É onde a gente toma antibiótico e a gente evita que a bactéria dobre a sua população. A fase estacionária é onde o crescimento diminui, né? Porque vai acabando, né? Imagina uma placa de Petri, acaba nutriente, acaba espaço, então ela vai morrendo. Né? Então a gente diz que o número de células vivas é igual ao número de células mortas. Isso não se sustenta por muito tempo. Então acontece o quê? A morte, o declínio dessas células, né? Onde a gente diz que nessa fase o número de células mortas é maior do que o número de células vivas. Onde a gente pode observar isso direitinho aqui nesse gráfico, tá? Então nós temos aqui, ó, fase de lag, onde nós temos pouco ou nenhum crescimento bacteriano,
alta atividade metabólica, depois esse gráfico aumenta de tamanho, a fase exponencial ou logarítmica, né? Onde a gente tem um alto crescimento bacteriano, depois a fase estacionária, na fase que é a parte C, né? Parte C, que é a fase estacionária, onde o número de células vivas é igual ao número de células mortas. Depois da D, você vê que tem um declínio ou morte, onde o número de células mortas é maior do que o número de células vivas. Beleza? E aqui nós temos como é que a gente pode fazer o cálculo dessas gerações. Né? Então, nós temos aqui no número 1, a nossa célula inicial, onde ela vai se dividir ao meio, vai gerar 2, 2 vai gerar 4, 4, 16 e assim sucessivamente. Então, a gente pode também jogar, para não ficar contando, a gente faz o quê? Joga nessa formulinha aqui, ó, x é igual a x0 vezes 2 elevado a n. X é o meu número que eu quero saber, x0 é o número de células inicial, que é o número 1, 2 é uma constante e n é quantas gerações ela dobrou. Então, nós temos aqui, ó, uma geração, duas gerações, 3 gerações, certo? Nós temos 2, a 4 e a 8 aqui, tá? São 3 gerações. Então, a gente vai ficar aqui, ó, x é igual a 1 vezes 2 elevado à terceira. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a quê? A 8 células, certo? É isso que é crescimento microbiano ou bacteriano, tá? Essa curva de crescimento é uma questão de prova. Aí tá lá no estudo dirigido também. Então, estudem e respondam direitinho isso aí. Beleza? Pronto, Fábio. Agora, vai lá no